Do montante mencionado, 78 milhões serão repassados, destinados ao custeio, divididos em 12 parcelas. 5 milhões de reais foram destinados a uma parcela única, por parte da Secretaria de Estado, para investimento na saúde pública da cidade. Ora, no plano plurianual para os exercícios de 2014 e 2017, dentre vários objetivos previstos, está a construção de um hospital municipal, com término em 31 de dezembro de 2017. Tendo em vista que a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizará à FAMESP em 5 anos 395 milhões de reais, por que não estabelecer um convênio entre a Secretaria de Estado e o município, sem esse entreposto da FAMESP? A respeito da declaração de estado de calamidade pública, a prefeita Rodrigo Agostinho certamente nos acompanha, e seu fiel secretário Fernando Monte. No dia 8 de agosto, o prefeito declarou estado de calamidade pública na cidade de Bauru. Após pressão do Ministério Público, na figura do promotor Fernando Macelli Helene, foram ofertados 20 leitos, sendo que 3 de UTI estavam sendo construídos imediatamente. Algumas perguntas a respeito. A primeira mais direcionada ao prefeito Rodrigo Agostinho, mas como fiel secretário, o senhor é totalmente apto a respondê-la. Por que acreditar status de conquista ao decreto de estado de calamidade pública? O prefeito e o senhor secretário de Saúde realmente se solidarizam com essa ideia? É um trunfo declarar estado de calamidade pública? Por que esperar o Ministério Público tomar as rédeas da situação para a construção de novos leitos? Por que o promotor Fernando Macelli Helene aperta e aí vocês mostram o serviço? Só funcionam base de pressão? Para onde foram destinados os 5 milhões de reais fornecidos em parcela única à FAMESP, haja vista que eram destinados totalmente para os investimentos na saúde pública de Bauru? Onde foi destinado? A proposta do Bauru acordou a prefeitura, já que não há uma fiscalização dos 5 milhões que foram destinados por parte da Secretaria de Estado da Saúde, é que a prefeitura peça prestação de contas da FAMESP para que todo o dinheiro direcionado a esta instituição responsável por regular o sistema de serviço, o sistema de saúde na cidade de Bauru, seja fiscalizado tanto por parte de vereadores, da comissão, na figura do Dr. Paulo, bem como do secretário e Poder Executivo. Por hora, minha fala é essa. Em razão do tempo, eu volto a me inscrever para continuar a falar. Eu gostaria, em princípio, lamentar que muitas da indagação feita por Vossa Excelência teria que ser respondida pela FAMESP e outras para o secretário. Quero lamentar a não presença da FAMESP nessa audiência pública e solicito ao senhor secretário municipal para que responda os questionamentos, que foram mais de um, então a gente vai dar um tempo maior para os devidos respostas. Rafael, né? Rafael, é o seguinte, eu acho que está tendo um equívoco numa boa parte das perguntas. Veja, a Secretaria de Estado da Saúde fez um convênio com a FAMESP, e isso não tem absolutamente nada a ver com a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde não participou desse processo, não é sequer interveniente nesse processo. Então, veja, esta cláusula que você falou lá, que é a cláusula de responsabilidade civil e tal, que está colocada para a FAMESP, eu acredito que se tiver algum problema, o governo estadual, que é quem é o ente conveniado com a FAMESP, vai acionar a FAMESP para fazer ressarcimento e tudo mais. Eu acredito nisso, mas veja, nós não sabemos os fatos que acontecem em relação ao contrato que existe entre o Estado e a FAMESP, nós não temos conhecimento disso. O que a Secretaria Municipal participa em relação à operação desse sistema é no sentido de solicitar as vagas. E as vagas não são liberadas. Então, por exemplo, se alguém disser assim, olha, tem 20 vagas lá sobrando e tem pessoas que precisam ser internadas no pronto-socorro. Nós não podemos fazer nada, o hospital não é nosso. Não é gerido por nós diretamente, e o ente, a esfera de governo que tem contrato com ele, é a esfera estadual. Por que isso?
Porque os hospitais pertencem ao governo do Estado. Tanto o hospital estadual, quanto o hospital de base, quanto a maternidade de Santa Isabel, quanto o hospital Manuel de Abreu, são hospitais que pertencem ao governo estadual. Então, isso que você falou no finalzinho da fiscalização, nem do ponto de vista da fiscalização dá para a gente tomar qualquer providência. Isto tem a ver, Rafael, com a decretação da utilidade pública, da calamidade pública. Houve um episódio agudo, a gente vem com falta de leito há muito tempo. Há muito tempo, essa é uma questão que nos aflige. Há uma quantidade de leitos menor do que o necessário. Muito bem. Ela entrou numa fase aguda. Houve dias em que eu fui no pronto-socorro e havia macas em todos os corredores lá, 50 pessoas esperando internação. A situação era uma situação, de fato, de calamidade pública. Nós fomos chamados ao Ministério Público, junto com a FAMESP, junto com o governo estadual, para o que nós fazemos com isso? E o que nós pudemos participar foi decretar a calamidade pública para dizer assim, olha, o poder público municipal na cidade de Bauru reconhece que o que está acontecendo hoje na situação hospitalar da cidade é uma situação de calamidade pública. E muitas das ações jurídicas que foram feitas e que foram ganhas pelo Ministério Público têm relação com o decreto. Então, veja, eu acho que não há nada para comemorar, a gente fazer um decreto de calamidade pública não tem nada para comemorar. Você faz isso numa situação que é uma situação que a gente gostaria de que não existisse. Agora, isto permitiu que nós tivéssemos várias das ações hoje. Você que foi lá no pronto-socorro, não foi que apareceu ali no vídeo? A situação no pronto-socorro está muito melhor do que a situação que estava antes do decreto de calamidade pública. Por quê? Pelas ações do Ministério Público se conseguiu fazer uma série de coisas. Agora, do ponto de vista da fiscalização, nem o judiciário nos permitiria fiscalizar a FAMESP. Ele vai dizer o seguinte, vamos imaginar que a gente quisesse pedir isso judicialmente, ele vai dizer, olha, vocês não são competentes para fazer isso, porque vocês não são contratantes da FAMESP. Não são vocês que contratam, como é que vocês vão fiscalizar essa entidade? A razão de ter sido colocado no orçamento um hospital municipal é em função desta situação que nós temos uma enorme dificuldade com as internações. Nós pedimos as vagas. Aliás, você até citou aqui que passou para a FAMESP, para o pronto-socorro, e há uma certa confusão entre o que é o pronto-socorro e o que é o hospital de base. Até um pedaço do corredor é pronto-socorro, é do município. Depois de um determinado local, aquilo é do governo estadual. E há uma certa confusão em relação a isso. Lá dentro do serviço municipal, nós também ficamos reféns de nos concederem os leitos. Nós achamos que seria importante a cidade ter um hospital municipal. Foi por isso que ele foi proposto na PPA, não é? E isto vai ser viabilizado se tiver recurso externo. O município não tem recurso para viabilizar a construção de um hospital, que é um empreendimento de bastante monta. Não sei se eu respondi tudo que você perguntou. Não, como não respondi nada? Como assim? Então eu não entendi a pergunta. A questão, secretário, é que mais uma vez foge a responsabilidade do município, ainda que não seja o responsável por fiscalizar, mas falta proatividade do nosso município, falta proatividade da sua parte em requerer essa fiscalização de outro modo. Rafael, me diga o seguinte, então eu quero perguntar para o Bauru Acordou, como fazer a proatividade? As pessoas me dizem isso, vocês precisam fazer alguma coisa. Eu queria saber do Bauru Acordou, o que é essa alguma coisa? Só uma questão. O hospital não é meu, que leito? Não, mas eu não administro o hospital. Senhores, senhor secretário, um minuto, por favor. Eu vou garantir, Vossa Excelência, a conclusão da fala e logo em seguida nós vamos já passar para o próximo questionamento. Veja, eu entendo que a população tem uma visão de jogo de empurra, eu entendo isso, gente, eu entendo. Compreendo isso perfeitamente. Acontece o seguinte, nós vivemos num país chamado Brasil, que tem um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, que nós temos que obedecer. Acredito eu.
Senhores, Então, a gente pode ir lá gritar, brigar com ele, gritar, xingar o governador. Isso não garante que o governador vá fazer aquilo que a gente pretende, gente. O governo é um outro ente, é um ente autônomo. Eu vou solicitar, senhores, nós estamos tendo uma harmonia até agora, a gente gostaria que a gente se mantesse nisso. Eu vou solicitar ao senhor secretário que faça a conclusão e que o próximo proponente de pergunta faça o próximo. Eu gostaria de ter uma sugestão, concluindo, eu gostaria de ter a sugestão. O que é esta expectativa? É fazer o quê? O que querem que seja feito? E eu acho que as pessoas deveriam estudar como é que funciona o país, em que limites nós estamos inseridos no funcionamento do país. Senhor presidente, ele nos indagou a respeito de qual método que nós deveríamos sugestionar a ele. Posso responder? Tenho o direito de resposta? Eu vou solicitar a Vossa Excelência, vai ter o direito de indagar, mas uma questão de sugestão, com certeza nós sabemos que a audiência pública, ela não é simplesmente para levantar fatos e apontar soluções, que todos os encaminhamentos de proposta seja feito a essa presidência, que fará o encaminhamento à Comissão de Saúde dessa casa, para avaliação e posterior encaminhamento. Eu solicito, por gentileza, que Vossa Excelência se reescreva novamente, para que todos tenham a oportunidade de falar. Perfeito. Eu solicito ao próximo para que faça a referida indagação. O secretário chegou num... Perdão, meu nome é Charles de Oliveira Sena Ricardo Bulhões Trevisan. Sou militante pela Associação Bauru pela Diversidade, milito pelo Bauru Acordou e sou membro do Partido Socialismo e Liberdade. O secretário chegou numa parte que eu queria falar, a parte do arcabouço jurídico, arcabouço legal. A Constituição Federal, ela garantiu a todos nós o direito à saúde, independente se paga ou não, o direito à saúde, de qualidade, e no seu artigo 1º, colocou como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Teve mais 3 denúncias não, 3 pareceres de usuários do Sistema Público Municipal de Saúde, que não pôde ser colocado devido ao tempo. E todas as reclamações são as seguintes. Primeiramente, eu vou usar duas questões análogas, 2 situações análogas, para chegar no que está acontecendo em Bauru. Antigamente, teve uma guerra mundial, na qual um ditador sanguinário, e esse ditador, chamado Hitler, ele pegava as pessoas, e as pessoas não sabiam para onde iam. Iam para um lado, iam para o outro, iam para o lado, iam para o outro. A mesma coisa acontece com os porcos, que são colocados dentro de um caminhão, e vai para um lado, vai para um outro. E existem pessoas em Bauru que chegam no posto de saúde e não sabem para onde vão, que chegam nos prontos-socorros e não sabem para onde vão, e vão para um lado e vão para o outro. E o fim de tudo, dessas 3 questões, é a morte! Eu acho que está faltando não é só cobrança sobre o poder executivo, não. Está faltando este poder legislativo também se manifestar. Estamos com o presidente da Comissão de Saúde, estamos com o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui, o senhor Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, companheiro Roque. E eu levanto uma indagação para os senhores. A Constituição Federal também fala, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por virtude de lei. E nós estamos numa casa de leis. Por que não se faz leis para regulamentar o atendimento da saúde? Por que não se faz leis para acabar com o arcabouço jurídico da nossa cidade? Por que não faz leis para obrigar os nossos vereadores a frequentar os postos de saúde? Por que não fazem leis, senhores vereadores, para obrigar o nosso secretariado a estar dentro do nosso sistema que nós vivemos todos os dias? Eis a questão. Por que não fazemos leis
para saber o que vai acontecer quando chegar dentro do posto de saúde e o que vai acontecer no dia seguinte. Por que tem que o judiciário se manifestar, sendo que essa casa de leis está aqui para se manifestar antes? Porque a omissão existe dentro deste corpo, chamado Executivo, Legislativo e Judiciário. A vós fica a questão, senhor Roque e senhor presidente da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Eu gostaria de salientar a todos os presentes que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo e que nós possamos ter um nível de tom tranquilo, pacífico, para que nós possamos conduzir. Eu vou solicitar ao presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, vereador Roque José Ferreira, para que faça uso da palavra, e logo em seguida o presidente da Comissão de Justiça. Comissão de Saúde. É o vereador Fabiano Mariano também. Boa noite a todos e todas, boa noite ao movimento sindical, ao movimento popular, ao movimento social, aos representantes que estão nessa audiência pública. De fato, o tema é um tema que suscita muita discussão, e a indignação em relação ao tratamento da saúde pública é uma indignação justa de toda a população. Nós precisamos compreender uma coisa, Charles, uma coisa muito importante que a gente compreenda. Quando a saúde pública, a educação, saíram da esfera do direito e passaram para a esfera dos serviços, nós passamos a ter um problema central no país. Quando você sai da esfera do direito, passa para a esfera do serviço, você transforma o cidadão e a cidadã em cliente. E aí nós vamos ter que discutir saúde pública ou educação pública, tentando nos basear no Código do Consumidor. Aí nós temos um problema central. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e aqui está o vereador Fabiano Mariano, todas as ações que a comissão tinha que fazer e tem que fazer, dentro daquilo que é nossa atribuição, nós temos feito. Foi através dessa comissão que nós fomos à Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, para apresentar dados efetivos e concretos sobre a situação da saúde pública no município de Bauru, referente às obrigações do Estado. Estivemos em São Paulo, fomos à Assembleia, fomos à reunião da Comissão de Saúde, na época presidida pelo então deputado Marco Martins. A comissão simplesmente não se realizou, não deu quórum, porque, infelizmente, o deputado estadual Pedro Tobias solicitou que todos os membros que integravam a comissão, que eram filiados ao PSDB e que eram filiados aos partidos aliados do governo do Estado, se retirassem da comissão. Mesmo assim, os outros deputados que estavam lá receberam as denúncias, e o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que tem o poder legal de fazer a fiscalização sobre os contratos do Estado, esteve aqui em Bauru. E esse trabalho prossegue ainda lá em São Paulo, né? Agora, esse debate, Charles, é um debate de natureza política. Para fazer esses entes se mexerem, não basta a gente gritar, não basta a gente fazer discurso aqui no plenário da Câmara. Nós temos que ter ações concretas e fiscalizar. Em relação aos contratos da FAMESP, nós estamos elaborando todo um dossiê sobre os contratos, que não envolve só a atuação dessa organização social aqui na cidade de Bauru, mas em outras cidades, e estamos entregando oficialmente à Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, vamos levar à Comissão de Saúde, para que se adote os procedimentos necessários. Como agente fiscalizador, nós temos o Conselho Estadual de Saúde. Infelizmente, no Conselho Estadual de Saúde, aqueles conselheiros que deveriam ter independência e autonomia para colocar à frente e no centro os interesses da população, são minoria. E lá é um espaço de disputa política. Tudo aquilo que está ao alcance do legislativo fazer em relação à saúde, nós fazemos. Eu faço sérias discussões aqui na Câmara em relação à fila. Está aqui o secretário, nós temos várias divergências em relação ao encaminhamento da saúde. Nós entendemos que é indigno
que as pessoas fiquem nos postos de saúde aguardando atendimento em fila. Nesse caso específico, eu acho que a Secretaria tem que adotar uma medida no limite. E aí não é humanizar a fila. Então, sempre que eu discuto com o Fernando, ele fala que eu estou querendo humanizar a fila. Não, no limite é para garantir que as pessoas possam adentrar... Por que não humanizar? Não, porque não tem que ter fila, na minha opinião. Mas numa situação extrema, as pessoas têm que ter o direito de entrar dentro de uma unidade para que, no limite, ela possa aguardar, né, o atendimento em condições de não ser agredida fisicamente, de não ser submetida à humilhação, e isso sistematicamente tem aqui na cidade de Bauru. Uma outra questão, em relação ao atendimento dos postos de saúde. Nós temos cobrado sistematicamente aqui nessa casa que os médicos cumpram os seus horários. Tanto isso é verdade, que quando foi aprovado o plano de cargos, carreiras e salários nessa casa, que é uma proposta do Executivo, nós fizemos vários debates, o vereador Fabiano ajudou nesse debate, de que a jornada de trabalho de 20 horas, ela teria que ser praticada com 4 horas diárias. Não foi possível e passou no plano, que durante 3 dias, os médicos que atuam nas unidades básicas de saúde deveriam cumprir 4 horas. As outras 8 horas, ele poderia flexibilizar para atender as suas outras demandas. Mas, infelizmente, nós percebemos nos postos de saúde que essas 4 horas não são cumpridas. Por isso que existe uma resistência dos médicos baterem ponto eletrônico. Tanto isso é verdade que teve uma reunião para discutir se vão bater ponto eletrônico ou não. Esse é um debate que nós temos que fazer, nós temos que cobrar, nós temos que agir. Agora, sobre o ponto de vista do Legislativo, e você estuda direito, não é um advogado formado ainda, mas também não é um infante em direito. O Legislativo é extremamente limitado. Nós não podemos fazer nenhuma lei que imponha a obrigação de fazer ao Executivo, porque a lei se torna ilegal e inconstitucional. Então, tem os limites institucionais. Agora, o centro, para concluir, vamos fazer todas as discussões aqui, mas o enfrentamento dessa questão é um enfrentamento de natureza política. Não vai existir saúde pública de qualidade, o fortalecimento do SUS, enquanto, na minha opinião, não houver federalização da saúde, com quadro de carreiras únicos, dedicação exclusiva e salário decente para todos os servidores da saúde, numa escala progressiva. O resto é conversa fiada. E quem está falando aqui, e eu não gosto de discutir questão pessoal, meu filho morreu dentro do hospital de base. Chamava-se Pedro, iria fazer 25 anos agora. E uma outra questão, que nós temos que levar em consideração para ser honesto com a nossa consciência. Plano de saúde privado. Aqui tem vários dirigentes sindicais, e não tem que ter hipocrisia nenhuma aqui. Os planos de saúde foram conquista de trabalhadores, em greves, em lutas, que reivindicavam dos patrões para pagar plano de saúde privado. Tem categorias que têm plano de saúde privado, e para conquistar isso tiveram gente demitido, trabalhador jogado na rua. É para isso que nós temos, é essa discussão que nós temos. Agora nós vamos sacrificar os servidores públicos municipais de Bauru, porque tem um plano meia boca, esse sim, um plano porco, que ele paga 4% do seu salário para ter um atendimento. Ele pagava 8% para ter assistência à saúde e ter previdência. Hoje ele paga 4% para ter um plano de saúde privado porco, paga mais 11% para ter um sistema de previdência que está equilibrado, mas que ao longo do tempo também pode criar problemas. Todo debate que nós temos que fazer sobre serviços públicos, ele parte de uma premissa de natureza política. E a pergunta que eu deixo aqui, para que a gente reflita é, se numa sociedade republicana e democrática, baseada na propriedade privada dos meios de produção, onde existe a exploração de uma classe pela outra, é possível garantir direitos universais para todos. Solicito ao nobre vereador